A paz do Senhor a todos. Os irmãos podem tomar os assentos. É um prazer, um privilégio, uma alegria estar com os irmãos aqui novamente, para que juntos nós possamos estudar a palavra do Senhor, que é o nosso bálsamo, o nosso guia, que é a nossa bússola, que é o nosso farol, esse mar revolto que nós vivemos principalmente nesses últimos dias, né? E continuar falando sobre um tema que, na minha opinião, é o tema presente em toda a Bíblia, que é o plano da salvação do homem, o plano do resgate do homem, através e por meio do amor e da graça do nosso Deus. E a base dessa conversa que nós estamos tendo está em Romanos, no capítulo 1 e no versículo 16. Nós lemos durante esses 3 encontros. Vou sair daqui para não dar microfonia. Porque Paulo dizendo, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Existem vários evangelhos por aí, mas o que Paulo está dizendo é: não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois esse Evangelho é o poder de quem? De Deus, para salvação de todo aquele que crê. Então vejam que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. O principal é salvação. O resto é secundário. O principal é ser salvo, alcançado. Como o próprio Jesus disse na sua parábola: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? E Evangelho é isso, poder de Deus para a salvação. A igreja de Cristo, que se diz evangélica, jamais pode tirar isso do foco. Jamais pode tirar isso do seu ponto principal, o Evangelho de Cristo. Quando Cristo, antes de ser assunto aos céus, ele deixa a comissão para a sua igreja: ide e anunciai este Evangelho a toda criatura. Vamos lá. Nos encontros que nós tivemos, falando desse Evangelho e desse plano de salvação, nós percebemos que a Bíblia, os objetivos da Bíblia. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem é a primeira vez desses 3 encontros que está aqui com a gente hoje? 5%, de 5 a 10%. Então, para esses irmãos só entenderem e para os outros irmãos recapitularem um pouquinho. Nós falamos sobre os princípios básicos da Bíblia, os objetivos da Bíblia, que são revelar o caráter de Deus, revelar o caráter dos homens e revelar como Deus e os homens se relacionam, como Deus e o homem se relacionam. Ou seja, dizer quem Deus é, dizer quem o homem é e como eles se relacionam. Dentro desse relacionamento, nós fomos lá para o Gênesis, nos primeiros capítulos do Gênesis, capítulo 1, 2 e 3. Vimos que Deus criou o homem, vimos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e a imagem e semelhança inclui que o homem é um ser dotado de livre arbítrio, de escolha. Vimos que Deus deu ao homem a capacidade de escolha e alternativas para escolha, porque Deus é amor. Vimos que o homem optou, ele escolheu, foi seduzido pelo mal e optou um caminho de independência de Deus, de desobediência de Deus, desobedecendo a ordem que Deus havia dado e comendo do fruto proibido. Vimos que esse caminho escolhido, que se chama pecado, teve 3 consequências imediatas. Alguém pode falar para mim? Medo, egoísmo e orgulho. Obrigado, irmão. Vimos que
com o pecado, houve uma ruptura de relacionamento. Primeiro entre o homem e Deus, e depois ruptura, homem e Deus, e depois todo pecado causa ruptura. Primeiro entre o homem e Deus, e depois o homem e o homem, o seu semelhante. Vimos que antes da queda, Adão chamava Eva de carne da minha carne, ossos dos meus ossos. Depois da queda foi essa mulher que me deste. Mudou ou não? Mudou. E Eva, e Adão, que era o companheiro de Eva, que era o protetor, o guardador, era a outra metade, era a união. Adão torna-se seu opressor. Quando Deus fala para Eva, o seu desejo será para o seu marido, não é Deus que está condenando Eva a isso. É o pecado que leva o homem a oprimir aquele que é mais fraco do que ele. E é o pecado que faz o homem oprimir a mulher. E a mulher é um ser oprimido pelo homem, desde o Éden até hoje. A mulher, ela é abusada pelo homem, ela é usada pelo homem, ela é violentada pelo homem. Vide a sociedade que estamos vivendo aí. Fruto do quê? Pecado. Fruto do pecado. O que nós não vimos, e eu gostaria de comentar antes do assunto ir, que não foi só Adão e Eva que sofreram. Abram, por favor, Gênesis 3, 17 e 18. E alguém leia para mim. Irmãos, nós poderíamos estudar aqui, eu acho que um semestre inteiro, sobre os 4 primeiros capítulos de Gênesis. Então não se apresse em sair de Gênesis, não. Ainda tem outros 65 livros aí. Mas vamos falar mais um pouquinho sobre ele. Alguém leia para mim, Gênesis 3, 17 e 18. Até aí, mano. Maldita é a terra. Por causa de quem? Maldita é a terra. Continua, minha irmã. Maldita é a terra por sua causa, maldita é a criação por sua causa. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Olha um pouquinho a situação do mundo que você vive, da natureza. Olha um pouquinho a situação que está: caos, destruição, pestes, secas, terremotos. Olha um pouquinho. Sabe de uma coisa que nós aprendemos aqui? Que as minhas escolhas não trazem apenas consequências para a minha vida. Eu costumo dizer assim: a vida é minha, eu faço dela o que quiser. Eu cuido do meu nariz, eu faço as escolhas que eu quero. Mas nunca é assim. As escolhas que nós fazemos trazem consequências para todos e tudo o que está à nossa volta. Não pense vocês ou eu que as minhas escolhas vão apenas afetar a minha vida. Ela tem poder de afetar a todos que estão ao nosso redor, para o bem ou para o mal. Lembra-se da passagem de Jonas? Que Deus fala para Jonas ir pregar a Nínive, e Jonas foge para onde? Para Tarsis, e Jonas se esconde onde? No porão do navio, e vem uma tempestade, e o navio está pronto a partir-se, e os marinheiros desesperados. Os marinheiros tinham alguma culpa disso tudo? Sabiam o que estava acontecendo? Eram os marinheiros que estavam fugindo? Quem era o culpado?
de Jonas. Inocentes sofrendo por causa da escolha de um homem. Irmãos, as escolhas que nós fazemos na vida afetam quem está ao nosso redor, quem está perto de nós, as pessoas que amamos. E aqui, inclusive as escolhas do homem afetam até a natureza criada por Deus. No capítulo 1 de Gênesis, no último versículo, diz que o que Deus criou era tudo muito bom. E agora, por causa do pecado, da escolha de Adão, diz o seguinte: maldita é a terra. Alguém leia para mim Romanos 8, 19 e 22. Paulo concluindo isso que nós acabamos de dizer. Continua, meu irmão, por favor, mais um. Veja bem, na versão nova internacional, diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Sabia que a natureza aguarda a sua manifestação? Sabia que toda a criação, todo esse universo criado aguarda a nossa mutação? Quando Cristo voltar nas nuvens e transformar o nosso corpo glorioso e a morte for destruída, quando tudo for consumado, a natureza aguarda. Não é só você, meu irmão, que aguarda a vinda de Cristo. A natureza criada aguarda a vinda de Cristo para que os filhos de Deus se manifestem. A própria natureza geme. Geme até agora, como se estivesse com dores de parto, aguardando. Porque a própria natureza criada sofre com as consequências do meu e do seu pecado. Nós temos que ter noção da dimensão que o pecado traz na vida do homem. A Bíblia inteira ela fala sobre isso: o pecado, as consequências, as escolhas, o caminhar fora da vontade de Deus leva o homem à destruição. Tudo aqui, fala sobre pecado, sobre as consequências disso. A Bíblia inteira está nos alertando, dizendo: cuidado, cuidado, é sério. E às vezes a gente fica vivendo um mundo mágico, né? Um mundo de Bob, e não nos atentamos a esse fato. Bom, o homem que deveria espalhar o jardim para toda a terra, ele acaba pelo contrário, amaldiçoando a terra. Porém, vimos que no meio desse caos, Deus traz uma palavra de esperança. Deus fala que viria da semente da mulher um que destruiria, esmagaria a cabeça da serpente. Nós vimos que Deus, com a sua misericórdia, também lhe tece vestes. O sangue de um inocente foi vertido para que o homem pudesse se vestir. Mais uma vez, apontando para Cristo e para a cruz. Mas o estrago está feito. Gênesis 3:22 diz assim: então disse o Senhor: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Deus o expulsa do jardim, para que o homem não coma da árvore da vida, e assim vive eternamente na situação em que se encontra. O homem é sabedor do bem e do mal,
A palavra sabedor do bem e do mal significa que a partir desse momento o homem não leva mais em consideração o que Deus diz que é bom e que é mal, que é bem e que é mal. A partir desse momento o homem, o próprio homem, escolhe os seus conceitos do que é bem e do que é mal. De acordo com a sua vaidade, de acordo com o seu orgulho, de acordo com a sua concupiscência, ele define o que é bem e o que é mal. Interessante notar que todas as culturas ditas civilizadas, se você pegar o comportamento moral dessas culturas ditas civilizadas, um padrão elevado, você verá que as decisões certas, se você analisar, foram tomadas de acordo com a Bíblia. De acordo com o próprio mandamento divino. Aquilo que dá certo na sociedade, quando você pega para analisar, você vê que está dentro dos padrões bíblicos. Em contrapartida, quando o homem decide o que é bem, chama de bem aquilo que a Bíblia chama de mal, só dá desgraça. Só dá coisa errada. Mas o homem chama para si o que é bem, o que é mal. Ele trilha um caminho independente de Deus. Trilha um caminho de independência. E fora de Deus, não há vida. Fora de Deus, não há vida que vale a pena ser vivida. Ele é a fonte da vida. É dele que vem todo dom perfeito, toda boa dádiva. Vem dele. Se nós nos afastamos dele, nós saímos de todo esse dom, desse equilíbrio que Deus quer para a nossa vida. Deus lança o homem fora do jardim. Deus coloca querubins protegendo a entrada do jardim. E uma espada que impede o acesso à árvore da vida. Dois significados. Primeiro, o homem está definitivamente rompido o seu relacionamento com Deus. Querubins, pela Bíblia, são seres que guardam a santidade de Deus. E a presença de querubins aqui indica, o homem, da forma como você está, você fere a santidade de Deus. E a espada, colocando entre o homem e a árvore da vida, mostra o seguinte, que o homem, pelo seu esforço, pelo seu mérito, pelo seu merecimento, jamais poderá se aproximar da árvore da vida novamente. Não pode haver mais comunhão com Deus. Nesse momento, um abismo intransponível é criado entre Deus e o homem. E o homem deve seguir o seu caminho e enfrentar as consequências da sua escolha. E aqui eu queria fazer um parênteses com os irmãos. Todo o texto lido, aqui até agora, uma coisa muito interessante chama a atenção. Perceba que em nenhum momento de tudo isso que está acontecendo, Adão reconhece o seu... Vocês perceberam isso? Em nenhum momento Adão cai de joelhos e diz, Senhor, pequei. Em nenhum momento dessa história toda o homem se rende diante de Deus e diz, pequei. A impressão que eu tenho, e a impressão que me dá lendo a Bíblia e analisando o caráter do homem, é que Deus falando com Adão, e Adão olhando para a cara de Deus, que nem aquela criança emburrada, né? Quando você manda ele para o quarto, ele vai para o quarto e bate a porta correndo. Não fala nada, mas só o gesto indica o que ele pensa. Eu imagino que Deus falando com o homem, e o homem pensando assim, eu vou dar um jeito nisso. Eu vou dar um jeito nisso. Ele vai ver só. Está me expulsando do jardim, mas eu vou dar um jeito nisso. Se eu não der um jeito nisso, os meus descendentes darão um jeito nisso. Eu vou arrumar essa situação. A situação está feia, mas eu vou dar um jeito nisso. A Torre de Babel mostra muito bem isso, que o homem tenta com tijolos construir uma torre que chegue aonde? Ao céu.
O homem, ele não admite o seu erro. A dificuldade do ser humano admitir o seu erro é muito grande. Querem um exemplo? Vou dar um exemplo para vocês. Todos aqui estão acompanhando os noticiários, não estão? Todos aqui estão acompanhando a crise que o nosso país vive, não estão? Lugares do Brasil que não tem mais o quê? Água. Seco. Crise financeira, crise econômica, crise moral. Especialistas falam sobre o assunto que, quando os reservatórios das cidades chegassem a 50%, já deveria ser acionado todo um esquema de racionamento, de conscientização, de trabalho. Mas deixaram cair quase a zero. Aí, nenhum desses líderes, nenhum desses homens, chega e fala assim: erramos. Devíamos ter programado, erramos. O que nós vamos fazer? Nenhum deles admite o erro. Todos vêm à mídia e dizem assim: fiquem tranquilos, eu vou dar um jeito. Nenhum admite o erro. Ninguém admite o erro. Ninguém chega e confessa, fala: errei, vamos arrumar uma solução. Nós estamos falando dos nossos governantes, mas pensem em nós, nos nossos relacionamentos familiares. Quantos casamentos destruídos, porque um não quer reconhecer o erro. Eu não estou errado. É ela que está. E fica e bate. É igual aquela frase que todo mundo fala: nós capota, mas não breca. Eu ponho uma ideia fixa na cabeça, estou destruindo a minha família, estou destruindo o meu lar, mas eu não paro. Por quê? Porque o orgulho não deixa. Eu estou vendo tudo se ruir ao meu lado. Os meus relacionamentos, o meu emprego, a minha empresa. Mas eu não reconheço o meu erro. Olha o seguinte, em Mateus, no capítulo 7, no versículo 22 e 23, diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Irmãos, olha bem a natureza humana. Estes estão diante do Santo dos Santos. Estão diante do Senhor dos Exércitos. Estão diante do Senhor de toda a terra. Estão diante do trono do Altíssimo. E mesmo assim eles não reconhecem o seu erro. Ele fala: não, tem alguma coisa errada na sua lista aí, Jesus. Eu profetizava no seu nome, eu fazia isso, eu fazia aquilo. Mesmo diante de Deus, mesmo diante do julgamento, eles não caem de joelhos e reconhecem: Senhor, misericórdia. Eles tentam justificar. Natureza humana. Apocalipse 2:5, Deus faz uma advertência a nós: lembra-te da onde caístes e arrepende-te. A palavra inteira diz que Deus é um Deus de misericórdia, que Deus é um Deus de amor, um Deus bondoso, e que se nós clamarmos por misericórdia e confessarmos nosso erro a Ele, Ele nos perdoa. 2 Crônicas 7:14, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e sararei a terra. Se humilhar, confessar. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa
Misericórdia. E nós, às vezes, nós somos teimosos. A coisa está dando errada. A coisa não está funcionando. O negócio saiu dos trilhos. E nós ainda queremos forçar a barra. Não queremos dar um passo para trás. Não queremos dobrar o nosso joelho, Senhor. E agora? Dizer como cego, Jesus, filho de Davi, tem? Não, nós queremos tocar. Deixa eu contar uma experiência para vocês. Antes de casar, eu e minha esposa fizemos um curso para noivos. Na época a nossa igreja não tinha, e nós encontramos um curso na igreja presbiteriana. E nós fomos lá, fizemos 6 semanas, né? Muito bom, maravilhoso. O presbítero da igreja e a sua esposa, os 2 médicos, falando sobre relacionamento, casamento. E diante do casamento, né, nas conversas sobre casamento, caiu um tema chamado o seguinte: as esposas devem ser submissas aos seus esposos, maridos. Muito bem. Eis que levanta um jovem, e não fui eu, até passou pela minha cabeça fazer a pergunta, mas o rapaz fez na frente, e diz o seguinte: meu irmão, e se a minha esposa não quiser ser submissa? O que eu faço? Uso minha autoridade de marido? De sacerdote do lar? Aí aquele irmão, com muito amor, olhou para ele e falou: se a sua esposa, meu irmão, não quer ser submissa, não quer aceitar você como líder, sabe o que você faz? Vá no seu quarto, tranque a porta, dobre os joelhos, coloque o seu rosto em terra e peça perdão a Deus. Peça perdão porque você não tem capacidade de ser um bom líder para sua família. Pede misericórdia e perdão a Deus porque a sua esposa não está encontrando em você um líder, um sacerdote do lar. Não fique tentando usar de autoridade e violência com a sua esposa. Dobre o seu joelho e peça misericórdia de Deus. Confesse a sua incapacidade de ser líder da sua casa. Deus ouvirá a sua oração. Deus te abençoará. A sua esposa olhará para você e verá de você um sacerdote, ungido por Deus, no seu lar. Não tentem subterfúgios, não tente usar a força, não tente usar a autoridade humana, que só vai dar problema. E nós? Como temos vivido nisso? E nós? Como estamos vivendo nisso aí? Nós precisamos estar cientes que nós vivemos pela graça e pela misericórdia de Deus. Não cabe para aqueles que se dizem cristãos ou seguidores de Cristo uma palavrinha chamada orgulho. Erramos, dobramos o nosso joelho. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas não devemos forçar a barra. Nós devemos clamar a Deus o tempo todo pela misericórdia dEle. Mas fecha aspas. Sabe por que eu estou falando tudo isso? Pelo seguinte, meus irmãos. A história de Adão e Eva é a nossa história. Adão sou eu, meus irmãos. Eva são as irmãs. A história de Adão e Eva representa a nossa própria história, a nossa própria vida. Aliás, a história dos personagens bíblicos, a história de Israel, reflete a nossa própria história. A história dos personagens bíblicos, as suas derrotas, fracassos e vitórias, reflete a nossa própria história. Tudo isso reflete o nosso próprio caráter, que a Bíblia é bem clara em dizer. Alguns leem a Bíblia e ficam estarrecidos com a realidade que a Bíblia coloca. Ela não esconde os erros do povo de Deus. Ela não esconde os erros dos personagens bíblicos. Ela não esconde os erros nem dos homens de Deus. Ela não esconde, ela mostra a realidade clara de o que é.
Por isso que o salmista diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. A Bíblia revela, mas o que a Bíblia revela nos personagens bíblicos, revela o nosso próprio caráter. É um perigo muito grande, minha irmã e meu irmão, nós lermos os 3 primeiros capítulos de Gênesis e pensarmos assim: se fosse eu, não teria comido não. Se fosse eu, não teria dado razão para a serpente não. Se fosse eu, jamais que eu teria construído um bezerro de ouro. Se fosse eu, jamais que eu teria murmurado contra Deus por causa do pão, por causa da água. Se fosse eu, jamais. Irmão, o fato de nós pensarmos isso, se alguém pensa assim ao ler as Escrituras, já é um perigo, porque dentro de você já surgiu a semente do orgulho. Já surgiu a semente de achar que você é melhor que alguém, que você é melhor do que o povo de Israel, do que você é melhor que Adão e Eva, que você é melhor do que Jacó, do que você é melhor do que Davi. Se fosse Davi, não teria caído não. Cuidado, meus irmãos. A Bíblia reflete a nossa própria história. A nossa própria história. E continuando. E o pior não para por aí. Quando Adão é expulso do paraíso, quando ele carrega sobre si a maldição, a Bíblia fala das piores consequências possíveis disso. Romanos 5:12. Alguém leia para mim, por gentileza. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Meus irmãos, toda vez que vocês leem a Bíblia e se deparam com palavras como todos, tudo, ninguém, nada, toda vez que você depara com esses tipos de pronomes, abra bem o olho. Abra bem o olho. Porque quando Deus fala tudo, todos, nada e ninguém, essa forma abrangência, é porque Deus revela que não tem escolhidos, que não tem acepção de pessoas. Tudo e todos. Portanto, por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, porquanto todos pecaram. Todos pecaram. Veja bem, esse é um dos principais pontos bíblicos, esse é um dos principais pontos do Evangelho, esse é um dos principais pontos do plano de salvação, que todos têm que saber. Todos pecaram. Todos. Eu li aqui com os irmãos há 2 semanas atrás, mas tenho que fazer menção de novo em Romanos 3, 10, 12. Não há um justo sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Quem está falando isso? Deus falando ao seu povo. Deus falando. Não há espaço para mérito. Todos estão extraviados. O pecado de Adão é o meu pecado. O pecado do povo de Israel é o meu pecado. Todos são pecadores, meus irmãos. Não tem diferença. Não tem diferença. Se você é judeu ou é gentil, se você é religioso ou ateu, se você é um teólogo ou um leigo, se é pobre ou é rico, você é sábio ou é um tolo, você é um herói ou você é um vilão,
Você é um rei ou é um plebeu? Não interessa. Você é um pai de família exemplar ou um cafajeste? Você é uma dona de casa exemplar ou uma prostituta? Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Todos têm a semente do pecado cravada na sua alma. Todos. Não há como escapar disso. Não há como. Não há como. Não tem diferença nenhuma eu que estou aqui de terninho e gravata da pessoa que está lá no vício. Não tem diferença, todos pecadores. Por natureza, todos são pecadores. Mas qual a diferença então? Aceitar a graça de Cristo, aceitar o presente de Deus ou não. É a única diferença. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom presente de Deus, para que ninguém, não vem pelas obras, para que ninguém, não tem espaço. Todos nós somos pecadores. Gálatas 3:22. Alguém leia para mim. Alguém leia, por gentileza? Romanos 11:32, vou ler aqui para ganhar tempo. Porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia. Todos, olha mais uma vez o pronome Deus usando o seu servo para escrever. A Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Em Romanos, porque Deus encerrou todos debaixo da desobediência, para usar de misericórdia para com todos. Todos são pecadores. Alguns até lutam contra isso. Alguns até sentem o seu pecado e querem lutar contra isso. Se isolam, fazem penitências, se autoflagelam, porque sabem que são pecadores, são incomodados com isso e querem dar um jeito nisso. Fogem, saem do convívio sociedade, montam monastérios, longe da montanha, e vão para lá, para tentar se afastar, para tentar ter uma vida santa, de acordo com o seu esforço. Mas não adianta, porque lá ele vai encontrar o pecado dentro de si. Não adianta. Existe uma composição musical, uma peça clássica, chamada Carmina Burana. Não sei se algum irmão aqui conhece. Foi escrita por um compositor, foi musicada por um compositor chamado Karl Orff, um compositor alemão. E ele pegou um livro de poemas e transformou ele em música, uma cantata, com orquestra e com corais. Esse livro de poemas são poemas de luxúria, são poemas valorizando a lascívia, são poemas valorizando a cobiça, são poemas considerados de teor pornográfico. Ele fez uma música disso. Sabe quem escreveu esse livro de poemas? Monges da Idade Média. Lá reclusos, fora do convívio social, separados para tentar aplacar o seu pecado. E mesmo assim, eles conseguem compor um livro de poemas, lascívia, luxúria e pornografia. Por quê? Porque o pecado está dentro dele. Você pode fugir para onde? Você pode ir para uma ilha deserta. Você pode lutar o quanto você for. Pela sua própria força, você não escapa. Porque está na nossa natureza. Outros
se entregam ao mal. Perde as esperanças, se entregam, não tem mais jeito, se entrega à maldade. Outros preferem negar que tudo isso existe. Não existe pecado, não existe mal, não existe bem, é tudo relativo. Somos frutos do acaso. Somos frutos de uma probabilidade matemática. E surgiu o homem do nada, não existe Deus, não existe ninguém. Negando, para que também fujam desse sentimento de culpa. Outros não sabem o que fazer e entram em desespero. Mas tudo isso a humanidade tentando aplacar esse vazio da sua alma. Outros então buscam tentar resolver isso no prazer, na posse, no ter, no conquistar, no poder político, financeiro. Tudo isso tentando de uma forma ou de outra preencher esse vazio criado, esse vácuo criado pela ausência de Deus na vida. Muitos buscam na religião, muitos buscam no misticismo, e todos procurando preencher isso. Os homens correm de um lado para o outro, fazem guerras, conquistam, perdem, voltam, lutam, criam, tentando aplacar. Mas continua a Bíblia dizendo, todos pecaram. A Bíblia continua dizendo, todos pecaram. Não importa a religião que você siga, todos pecaram. Não importa o seu conceito sobre as coisas, todos pecaram. Não há orgulho, não há espaço para orgulho, não há espaço para mérito, não há crédito, não há preço possível que nós possamos pagar para se livrar do pecado. Não há. Não tem. Não é o fato de você vir na igreja 1, 2, 3, 4, 5 vezes na semana que vai te livrar disso. Não é o fato de você ter uma Bíblia, um terninho, uma gravata que vai te livrar disso. Não é o fato de você executar alguma tarefa na igreja que vai te livrar disso. Não é o fato de você seguir uma religião, ser membro de uma religião, que vai te livrar disso. Não é o fato de você ser cristão, reformado, protestante, evangélico, pentecostal, da Assembleia de Deus, que vai te livrar disso. Nada disso nos dá mérito. Nada disso nos dá condições de pagar o preço que o pecado cobra. E a Bíblia deixa bem clara, ainda para complicar o assunto, todos pecaram, e a alma que pecar tem que morrer. A alma que pecar tem que morrer. O pecado ofende a santidade de Deus, e a alma que pecar tem que morrer. Olha o raciocínio bíblico. Olha o raciocínio bíblico. Para todo pecado tem que haver a punição. A punição é a morte. E todos pecaram. Então, você entende a nossa situação, meu querido irmão? Você entende a situação da humanidade, meu querido irmão? Você entende por quê? Não tem espaço, não tem lógica a gente dentro da casa de Deus, um ficar se achando melhor que o outro, um ficar se comparando com o outro, um ficar se achando mais santo que o outro. Não tem. E nem mesmo fora, a gente ficar se achando mais do que os outros. Não tem. Todos pecaram. Se a gente não entende isso no estudo bíblico, a gente não entendeu quase nada na Bíblia. Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não manda ninguém para a condenação. A condenação, morte, inferno, é consequência direta do pecado humano. Deus nunca planejou o inferno para o homem. Aliás, Apocalipse diz que o inferno é para quem? O diabo e os seus anjos. Não é para o homem. O homem não foi feito para morrer. O homem não foi feito para sofrer. Por isso que nós nos angustiamos diante da morte, porque a morte é antinatural para a gente. Não fomos feitos para isso. Quando Lázaro morre, Jesus chega ali depois do 4º dia, Jesus chora. Chora por quê?
se ele sabia que ia ressuscitar Lázaro? Chora por quê? Porque olha aquele desespero, aquele choro em volta, e fala: não criei vocês para isso. Não criei vocês para passar por isso. Vocês estão assim porque se afastaram de mim. Vocês estão assim porque escolheram um caminho que não era para vocês escolherem. Pecado. Tem alguma dúvida disso? Ezequiel, lá no Velho Testamento, 18:23, diz assim: tenho eu algum prazer na morte do ímpio? Diz o Senhor Deus. Não desejo antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? É o desejo de Deus. O desejo de Deus não é condenar ninguém. O desejo de Deus é que ninguém se perca. Timóteo 2,4 diz assim: Deus quer que todos os homens se salvem e que todos venham ao conhecimento do Evangelho, conhecimento da verdade. João 3,17 diz assim: porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Agora eu faço uma pergunta aos irmãos. Percebam o caráter de Deus. Percebam, meus irmãos. Nos 3 versículos que nós lemos. Deus, um ser supremo, um ser onipotente, um ser ilimitado, um ser que chama à existência as coisas que não são como se fossem. Ele deseja. Deus deseja que todos os homens se salvem. Ele deseja. Ele mesmo, na sua soberania, ele respeita a sua escolha. Ele deseja. Olhe bem o que Jesus diz em Mateus 23:37. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os teus enviados, o que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Resumindo, quantas vezes eu quis, mas você não quis. Deus respeita as nossas decisões. Deus respeita a decisão do homem. Deus diz pra gente: quantas vezes eu quis te ajudar, mas você quis seguir o seu próprio caminho. Quantas vezes eu quis livrar você desse problema, mas você seguiu o seu próprio caminho, mas você não quis. Quantas vezes eu quis te orientar a respeito dessa decisão, mas você quis seguir o seu próprio caminho. Quantas vezes eu quis te orientar, te ajudar, te segurar pela mão, mas você colocou os seus sonhos acima de mim. Quantas vezes eu quis te proteger, mas você preferiu outras coisas. Deus respeita cada um de nós. Deus respeita a decisão humana. Mas a decisão tem consequências. E a consequência do pecado é a morte. A consequência do pecado é a morte. Não há como. E morte na Bíblia tem um sentido diferente do nosso. Nós achamos que morte é a cessação da existência. Tudo acaba. E morte na Bíblia tem o sentido de separação. Quando o homem se rebela com Deus e morre espiritualmente, ele separa dos relacionamentos com Deus. Ficam separados por um abismo intransponível. Isso que tem morte. A morte eterna, meus queridos irmãos, é uma separação que não tem mais volta. O inferno, meu querido irmão, é um lugar onde a pessoa está lá para sempre afastada de Deus. Que ela tem plena consciência do amor de Deus, mas que tem plena consciência que rejeitou esse amor. E para sempre vai estar separada desse amor.
para sempre vai estar separado da fonte de alegria, da fonte de prazer, da fonte de contentamento. Isso é o inferno. Um fogo queimando, dizendo: você poderia ter aceitado o presente de Deus, mas você escolheu um caminho errado. Não aceitou a misericórdia, continuou no seu orgulho, na sua soberba, e agora a eternidade passando nessa situação. O salário do pecado é a morte. Mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, mas Deus, sendo riquíssimo em misericórdia, e com imenso amor que Ele nos amou, imenso amor com que nos amou, imenso amor. Como se resolve isso? Como se resolve uma situação dessa? O homem pecador, a justiça tem que ser feita, o homem tem que morrer pelo seu pecado. Como se resolve uma situação dessa? Com tudo isso em mente, meus irmãos, com tudo isso em mente, abra sua Bíblia, por gentileza. Isaías 53, 1 e 7. Se eu fui feliz essa noite, se pela graça de Deus eu consegui transmitir alguma coisa para vocês essa noite, é a transmissão da nossa natureza, do nosso estado, do nosso pecado. Mas Deus, riquíssimo em misericórdia, e com grande amor que nos amou. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante Ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para Ele, não havia nenhuma aparência para que o desejássemos. Ele era desprezado. Ele era o mais rejeitado entre os homens. Homens de dores, experimentados no trabalho. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e nós não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores Ele levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor fez recair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Mas o Senhor fez recair sobre Ele a minha culpa, o meu pecado.
a minha iniquidade. Meus queridos, muito embora as dores de Cristo na cruz, as dores físicas, sejam inomináveis, mas não foi a pior dor. Muito embora Cristo foi torturado, chicoteado, pregos em sua mão, coroa de espinhos na sua cabeça, sede, cãibras, dores, mas isso não foi pior. A pior dor, meu querido irmão, é que o meu pecado e o seu pecado, que nos levava para o inferno, que nos condenava, recaiu sobre ele. Todo o pecado nosso, toda a nossa iniquidade caiu sobre o inocente, caiu sobre o Filho de Deus, caiu sobre Cristo. Todo o peso da raça humana caiu sobre Cristo na cruz. Ele levou como ovelha muda para os tosqueadores. Ele não abriu a sua boca. O meu pecado e o seu pecado estava sobre ele. Quando Cristo brada na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Foi a primeira e a única vez na eternidade em que o Pai e o Filho estavam separados. Por um instante, por um momento, na eternidade toda, Cristo olha para o Pai e fala: onde você está? Por quê? Esse momento representa a minha condenação eterna. Esse momento representa a minha separação de Deus pela condenação eterna. E naquele momento meu pecado estava sobre Cristo. Cristo suportando a minha condenação. Cristo suportando a minha falha. As minhas falhas de caráter, a minha natureza pecaminosa, o meu orgulho, o meu egoísmo, o meu medo. Ele suporta sobre si, para que eu e você tivéssemos uma nova chance. Para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos estar sentadinhos aqui hoje. Para que eu e você pudéssemos estar livres, limpos e libertos. Aonde está o mérito do homem, meu querido irmão? Aonde está o orgulho humano, meu querido irmão? Como Paulo fala, aonde está a jactância, o orgulho, a vaidade? Todos nós estávamos perdidos. Todos nós. Mas Deus fez recair sobre Cristo a transgressão de todos nós. E aí o próprio Cristo resume no versículo mais conhecido da Bíblia: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. Que tal maneira que é essa? Cruz, dor, sofrimento. Cada pecado tem que ser pago. A justiça de Deus tem que ser feita. E a justiça de Deus foi feita na cruz. Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou seu Filho, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, não pereça. Meus queridos irmãos, a gente ouve esse versículo dia após dia, e a gente vai perdendo o tato da profundidade que tem esse versículo, meu querido irmão. O amor de Deus está sobre você, o amor de Deus te resgatou, o amor de Deus manifestado na cruz te trouxe de volta, te deu uma nova chance.
O amor de Deus rompeu ou destruiu o abismo que havia entre você e Deus. E hoje você tem livre acesso ao trono. O que mais Deus tem que fazer para provar que te ama? O que mais Deus tem que fazer para provar que nos ama, meu querido irmão? Para nós que vivemos de cabeça baixa, reclamando, ó dia, ó céu, Deus não se ama, Deus não me ama, Deus não lembra de mim. O que mais Deus tem que fazer? Ele está falando com você hoje. Com amor eterno eu te amei. Com benignidade eu te atraí. Eu dei meu filho por você. Meu filho verteu sangue, sofreu na cruz por você. O evangelho de Cristo é esse. Todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, a vida do crente tem que ser uma constante celebração. A nossa vida tem que ser um constante regozijo, uma constante celebração. Porque a nossa alma está livre, nós somos libertos. Efésios diz que nós éramos filhos da ira, e agora nós somos filhos de Deus, pela morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O tempo passa, fiquemos em pé. Meus queridos irmãos, permita o Espírito Santo revelar no seu coração, que não seja mera emoção ou conhecimento intelectual, mas que possa revelar ao nosso coração a profundidade do sacrifício de Cristo para cada um de nós. O problema que o pecado nos traz, mas a graça revelada em Cristo. Cristo é o nosso tesouro. A salvação é o nosso bem mais precioso. E foi conquistado com um altíssimo preço. Não troquemos isso por nada, meus queridos irmãos. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós te glorificamos, nós te bendizemos, Senhor. Não sabemos o que falar, Senhor, para expressar a nossa gratidão pelo teu sacrifício, pelo que fizeste por nós na cruz. Senhor, protege-nos, guarda-nos pelo teu Espírito Santo, para jamais nos esquecermos do que foi feito para nós na cruz. Que possamos dobrar o nosso joelho, pôr o nosso rosto em terra, clamar pela tua misericórdia, sabendo que o teu amor foi derramado aos nossos corações, sabendo que tu cuida de nós, sabendo que tu ofereceste o teu próprio filho para nos trazer de volta para o relacionamento contigo, Senhor. Pai, não nos deixe as pressões desse mundo, não nos deixe as pressões da sociedade fazer-nos esquecer ou diminuir a importância da obra do teu filho na cruz. Que possamos estar olhando para ti, constantemente para ti, deixando o pecado que tão de perto nos rodeia e olhando para o teu filho, que é consumador e autor da nossa fé. É o que nós pedimos em nome do teu filho Jesus. Amém.